Olá, bem-vindo à nossa segunda aula e segundo tempo que nós vamos ter refletindo sobre essa questão. Você está aberto a mudanças? E eu gostaria de te fazer algumas perguntas e te pediria que você anotasse essas perguntas para que depois a gente venha discutir numa próxima aula sobre os teus pensamentos. E aí eu te peço que você possa enviar através do meu WhatsApp todas as tuas respostas a essas perguntas que eu vou fazer aqui, se você realmente está pronto para uma mudança. Primeiro, nós vimos na aula passada que nós sim podemos mudar a partir da nossa mente. Você não muda a partir só das tuas emoções. Você muda a partir de uma mentalidade que se disciplina a uma mudança. Então, e essas mudanças têm a ver com princípios, têm a ver com processos, e muitas vezes os processos não são muito gostosos de serem enfrentados. Muitas vezes Deus vai usar processos na tua vida que te levam ao sofrimento, processos que te levam à tristeza, processos que vá contrário àqueles sonhos que você tinha, porque Deus tem a forma dele preparar o nosso caráter para encarar situações que nós não estamos preparados a encarar. Eu me lembro na minha própria vida quantas vezes eu tive que mudar sonhos, mudar formas de ver determinados serviços e determinados trabalhos ou ministério que eu tive que mudar completamente por causa da forma com que Deus foi trabalhando esse rumo da minha vida. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é: quais são as três principais mudanças que você deseja conseguir na sua vida nos próximos 3 meses? Escreva aí por ordem de prioridades, né? Quais são as três mudanças que você deseja conseguir nos próximos 3 meses, né? Nas suas atividades. E que essas mudanças tenham a ver com muita coisa que você está lidando hoje. Por exemplo, se eu pegasse uma roda da vida, que mais tarde nós vamos ter que passar por ela, e dividisse essa roda em 10 áreas, que começasse pela família, pelos negócios, quais são, de 1 a 10, a numeração que você colocaria, a valorização que você daria para cada uma dessas áreas? Bom, você tem aí 3 áreas principais, 3 mudanças principais que você faria se você pudesse, para ver as coisas se encaixarem, para você ter uma mudança bacana. E diante dessas coisas, a gente vai trabalhar aqui com você. Uma segunda pergunta é: qual o fator principal que está motivando você a agir e criar uma mudança na sua vida neste momento, comparado assim com o passado? Então você vai olhar para o passado e ver quais eram, pelo menos, qual era o fator principal que nesse momento, qual é o fator principal que nesse momento está te fazendo mudar, criar essa mudança que você precisa ter para poder alcançar os objetivos, primeiro, os objetivos que Deus tem colocado no teu coração. Uma terceira pergunta que eu queria que você respondesse para mim e me mandasse é: quais foram as ações, se elas existiram, tá? Que você tentou no passado aplicar para conseguir as mudanças que você enumerou na primeira pergunta, tá? Quais foram as ações, se elas existiram, tá? Que você tentou no passado para conseguir mudanças que você enumerou lá no na primeira pergunta. Então, aquelas três principais mudanças, você tentou alguma coisa no passado? Você tentou mudar nessas áreas que você colocou lá na primeira pergunta? Algum objetivo, você teve algum programa, alguma coisa que aconteceu e você tentou fazer isso e não teve sucesso? Diga para mim o que aconteceu nisso, tá?
E aí nós vamos começar a fazer um trabalho em cima dessas respostas que você está me dando. Uma quarta pergunta é: quais as suas qualidades, pontos fortes ou valores que irão ajudar você a conseguir realizar as mudanças que você enumerou na pergunta 1, tá? Aqui eu quero saber quais são as qualidades que você tem, os pontos fortes que você está praticando, que você está vendo na sua vida, ou valores que você tenha que vão ajudar você a chegar no ponto de ver mudanças acontecendo naquelas 3 áreas lá que você deu para mim na pergunta número 1. Número 5, em que sentido essas qualidades, pontos fortes ou valores irão ajudar você a conseguir realizar essas mudanças? Agora eu estou tentando tirar de você o que você acha que essas qualidades que você colocou aqui para mim, que são capazes de te ajudar, o que essas qualidades, esses pontos fortes, né, poderiam te ajudar a fazer, a criar essas mudanças que proporcionassem a você aquilo que você enumerou na pergunta número 1. Você vê, a pergunta número 1 é muito importante, porque você ali vai colocar as coisas, os fatores, né, e as principais mudanças que você gostaria de ter na tua vida. Sem dúvida, sem a mudança nessas áreas que você enumerou como principais, mais importantes, as coisas não vão acontecer. E quem vai mudar? É você. Quem tem as qualidades para a mudança? É você. Talvez algumas coisas você não consegue ver nesse momento, como muitos dos homens de Deus não conseguiram ver no passado, se não fosse através dos processos que eles foram levados a encarar. E processos exigem coragem, processos exigem resiliência, processos vai fazer com que os princípios sejam aplicados. Por isso que eu estou falando aqui dos 3 P's, padrão, para você ter um padrão de vida que é um período de tempo em que as pessoas observam que você não teve tantas mudanças, que você foi uma pessoa constante, que você tinha as suas emoções equilibradas, que você sabia se relacionar bem. Isso criou um padrão de vida, um padrão de comunicação, um padrão de comportamento. Tudo isso é observável. As pessoas observam isso na gente. E como resultado disso, elas têm você como um padrão. Mas para você chegar nesse padrão, que é um período de tempo longo, você teve vários processos. E esses processos fizeram você tropeçar aqui, levantar, fizeram você perder algumas coisas importantes. Quando, por exemplo, eu penso em Abraão, quando Deus fala: Abraão, me dá teu filho, teu único filho. Esse é um processo de você sacrificar determinadas coisas que você ama para poder ter aquilo que você ainda não ama, mas vai amar muito. Então não significa que você está abandonando as coisas que você ama, mas significa que as coisas que você ama estão entrando em perspectiva. Abraão, quando ele entrega aquilo que ele mais ama, ele recebe abençoado. Recebe um filho que vai ser um dos protagonistas da criação de uma nação. Você vê? Então tem certas coisas que no princípio vão parecer sacrifícios, mas sacrifícios dolorosos, mas que no fundo vão ser satisfações permanentes, satisfações que você vai ter na tua vida, que olhando para trás você vai ver: uau, que coisa bacana aconteceu. São essas qualidades que eu quero discutir com você e trazer à tona na tua vida e trabalharmos juntos essas qualidades que você tem. Então a próxima pergunta é: quais são essas três principais preocupações em relação à realização das mudanças que você enumerou?
Então, você vai pegar as 3 mudanças lá em cima, principais, que você gostaria de ver, e agora você vai falar sobre as preocupações, sobre essas 3 principais mudanças que você quer, né, que impedem essa realização. Por quê? Quais são os aspectos que impedem você ter o sucesso nessas 3 áreas que você enumerou na pergunta número 1? E aí, a próxima pergunta é essa aqui que eu gostaria que você me respondesse também. Olhando para as suas respostas até agora, liste 3 ações que você poderá realizar agora para começar a realizar as mudanças que você enumerou lá em cima, né? Em cada ação, inclua uma data possível de conclusão. Aqui eu estou trabalhando com você a ideia de que, em primeiro lugar, nós estamos criando aqui uma filosofia de vida, em que você tem alvos. Os 3 alvos que você colocou na pergunta número 1 é aquele que você vai buscar nas próximas perguntas e vai terminar aqui. Olhando para as suas respostas, você agora vai dar para mim 3 ações que vão trabalhar essa realização. Eu gostaria de ver você com um desejo muito grande, olhando as tuas próprias respostas, identificando aonde eu falho, o que eu posso melhorar. E eu quero cumprir essas 3 áreas na minha vida. Liste lá. Eu quero saber com datas das possíveis conclusões para cada uma dessas ações que você vai ter nos próximos meses para fazer e criar essas mudanças. Eu posso mudar se eu quiser. É uma questão de disciplina, é uma questão de querer, é uma questão de você se colocar num ponto em que eu preciso criar mudanças por causa da minha fé. E essa fé que você tem e aquilo que você está praticando na tua profissão, no teu ministério, é o que mostra às pessoas que você tem um padrão de vida. E esse padrão de vida tem a ver com a disciplina de manter horário, de manter a tua vida sobre alguns valores que são fundamentais e que são imutáveis. Valores são imutáveis, metodologia são mutáveis, mas valores são imutáveis. Você não muda valores, você não muda princípios. Então, quando o processo vem, e o processo é doloroso, você tem que aplicar princípios, não sentimentos, não emoção. São princípios. Princípios são imutáveis, funciona de geração a geração a geração e você vai aprender a se manter de pé, ainda que no meio de crises profundas. Aí, se você quer uma boa leitura, leia Paulo. Paulo vai dizer que muitas vezes ele foi açoitado, muitas vezes sofreu, muitas vezes perseguição, mas se manteve com a fé de pé para que mantivesse o seu padrão de vida através dos processos que ele vinha passando. Uma boa noite para você e eu espero que amanhã te encontre aqui com muita vontade e também com esse exercício pronto, mandando isso para mim no meu WhatsApp. Um grande abraço, te vejo amanhã.